pastor Alex, será instrumento teu, Senhor, e que nossos corações sejam terra férteis para receber esta palavra, para o crescimento e elevo espiritual, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, amém. Muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor, nosso Deus, para aprender mais da palavra, né? Ainda em pé, eu queria... Não, na verdade, pode se assentar. Já foi orado, glória a Deus. Irmãos, estamos numa série de mensagens, né? Culto de quarta-feira, sobre honra a Deus. Glória a Deus por isso. E nós vamos ver hoje um estudo, né, que honra a Deus, honrando a liderança. Ao mesmo tempo, quando você honra a Deus, e quando você honra a liderança, você está honrando a Deus. Amém? Nós vamos ver isso. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Tem dois textos base aqui que eu trouxe aqui para vocês, e gostaria de ler juntamente com vocês. Todos juntos vamos ler o que está na palavra de Deus, enquanto em Jeremias, capítulo 3, verso 15, diz assim, todos juntos: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Glória a Deus. Agora vamos ler todos juntos novamente, agora 1 Coríntios 4, verso 1, diz assim, vamos todos? Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Deus e encarregados dos mistérios de Deus. Glória a Deus por isso, né? Esses são dois textos base, né, que Deus colocou no meu coração para trazer esse estudo nessa noite. E eu quero convidar você a passear comigo na Bíblia. Nós vamos ler vários versículos, vamos ler vários textos bíblicos aqui, porque este culto é um culto de ensino. E essa mensagem que eu estou trazendo, né, sendo como um instrumento nas mãos de Deus para a igreja, é um estudo, não é uma mensagem, vou estar aqui pulando, né, mas assim, é uma mensagem mais tranquila, mais calma, mais reflexiva, para que possamos estudarmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos avançar aqui o slide. Irmãos, a liderança na igreja, em primeiro lugar, ela é escolhida por Deus. Glória a Deus por isso. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama e Deus é quem vocaciona. E a vocação, ela vem de Deus, é um dom, é um talento. Que a pessoa, quando Deus chama essa pessoa, escolhe a pessoa, chama a pessoa para o ministério, seja ela na casa de Deus para trabalhar no obreiro, como obreiro, ou até mesmo um ministério pastoral, Deus escolhe, irmão. Deus aponta o dedo, é este aqui. E desde o ventre da mãe, Deus escolhe essa pessoa para trabalhar na casa dele. E Ele vocaciona essa pessoa, dando um talento para essa pessoa. Ela dá dons para essa pessoa. Em Atos capítulo 13, verso 1 e 2, nós vemos muito bem isso, esse exemplo. Quero pedir para colocar aqui no telão, Atos capítulo número 13, verso 1 e 2. Nós vamos ver, os servos do Senhor estavam ali e foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus, justamente separados para uma obra. Vamos ler, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, vírgula, a saber, 2 pontos. Vamos dar uma pausa aí. Na igreja de Antioquia é a igreja que ficava na Síria. E essa igreja da Antioquia, ela tinha, irmãos, ela era conhecida por ter muito conhecimento, ter pessoas, doutores, mestres naquela igreja, que estudavam muito a palavra de Deus. E Paulo, depois de passar 13 anos na cidade natal dele, depois que visitou, se converteu, foi em Jerusalém, aí foi para Tarso, passou 13 anos, depois passou 1 ano na igreja de Antioquia, o quê? Ensinando, aprendendo e ensinando. Ensinando e aprendendo e ensinando. E quem estava nessa igreja? Olha a palavra do Senhor dizendo, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Esse Saulo aqui é o Paulo, amém? Verso 2: e servindo eles ao Senhor, e jejuando constantemente, disse o Espírito Santo, olha só, irmão, como Deus escolhe, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Glória a Deus. Pode voltar para os slides. Quando Deus chama, irmãos, não há confusão, não há dúvida. Quando Deus chama, quando Deus escolhe o homem ou a mulher para trabalhar na obra dele, não há dúvida alguma. Glória a Deus por isso. Voltar para os slides. Quando Deus chama, não há o que se duvidar, não há dúvida no coração, porque o Espírito Santo de Deus é bem claro, Ele não deixa dúvida. Vamos voltar para os slides. Glória a Deus. Então é Deus quem escolhe, chama e vocaciona. Glória a Deus por isso. Vamos avançar. A bateria que está fraca. A preparação e capacitação deve ser pessoal. Há um engano, quando já ouvi muitas mensagens bíblicas, né, muitos pastores pregando, falando, Deus escolhe, chama e capacita, prepara. Negativo. Deus vocaciona, está na palavra dele. A preparação e a capacitação tem que ser pessoal. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo e Timóteo. Paulo ficou 14 anos, irmão, se preparando. Após a conversão dele, ele visitou Jerusalém e ele ficou 14 anos se preparando. E depois de 14 anos aconteceu aquilo que lemos em Atos capítulo 13, verso 1 e 2, que o Espírito Santo fala, apartai-me Barnabé e Saulo para uma obra específica que eu tenho com eles. Então, irmãos, Timóteo é a mesma coisa. Timóteo é um discípulo de Paulo, ele ficou acompanhando Paulo muitos anos. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Você recebeu um dom, uma vocação de Deus. Então, Timóteo, não se cale. Timóteo estava triste, porque lá na igreja estava perseguindo Timóteo. E Timóteo estava triste, né, meio capenga no ministério. E Paulo escreve uma carta para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, animando o discípulo dele e dizendo, desperta o dom que há em ti. Não, combata o bom combate. Não tem o que se envergonhar. Maneje bem a palavra do Senhor, Timóteo. E Timóteo foi sendo ensinado, irmãos. E quando Paulo enviou Timóteo, ele estava preparado, capacitado. Ele fraquejou, ficou triste um pouquinho, mas Paulo dá aquela injeção de ânimo nele, e ele volta a trabalhar na obra do Senhor com fervor, ganhando almas para a vida, para Cristo. Irmãos, a igreja de Corinto, ela tinha uma contenda horrível. Ou igreja difícil, irmão, para o apóstolo Paulo, foi a igreja de Corinto. Era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. E quando Paulo escreve as cartas 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos ali, irmãos, que Paulo não alivia a barra não, né? Ele vai e fala uma mensagem pesada. Não, porque a igreja de Corinto, irmão, parecia, ou igreja difícil para Paulo pastorear. Tinha contenda entre os irmãos, um queria ser melhor que os outros, tinha divisões dentro da igreja, uns alegavam que era de Apolo, outro de Paulo, e outro não sei o que, de Cefas, irmão, era uma confusão dentro da igreja. Uns não queriam tomar ceia porque era batizado por Paulo, outros não porque era por Apolo, irmão, era uma confusão do meio da igreja. E Paulo vem trazendo aquela epístola para os crentes, os servos de Deus da igreja de Corinto, e vem trazendo uma lição. Deus escolhe quem Ele quer sem fazer acepção de pessoas.
Vamos ler o texto em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. O verso 26 até o verso de número 30. Glória a Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir ou aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus. Irmão, quando Deus escolhe uma pessoa, Deus não olha a aparência, não olha o poder aquisitivo da pessoa, se ela é uma pessoa abonada ou não, se ela é uma pessoa boa financeiramente ou não. Deus escolhe pronto. E como que é, pastor, os requisitos que Deus... Irmãos, só Ele sabe. Porque Ele escolhe desde o ventre. Ele escolhe a pessoa desde o ventre. Ele chama essa pessoa, escolhe essa pessoa. Cabe à pessoa querer viver a vontade de Deus, ter um livre-arbítrio para viver a vontade de Deus. Se ela viver a vontade de Deus, ela vai viver a vontade de Deus e cumprir o chamado de Deus na vida dela. Aleluia! Voltando para o slide. Glória a Deus. Então Deus escolhe a liderança. Avançando aqui. Irmãos, não reconhecer a liderança da igreja é se rebelar contra o próprio Deus. Amém? Cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7, verso 20. Tem muitas pessoas, mas eu queria estar lá na frente pregando, eu queria estar lá na frente louvando ao Senhor, eu queria estar ali ministrando a Santa Ceia, eu queria estar ali servindo a água, eu queria estar na portaria. Irmão, fique na vocação aonde você foi chamado. Se Deus te chamou para servir um copo, igual a irmã está servindo ali, servindo a água, recebendo os irmãos ali, está ali na portaria ali, irmão, faça de coração para Deus, não sabendo você que a sua obra não é para homem, mas para Deus. Aleluia. E fique na vocação para que você foi chamado. Tem muitas pessoas que não tiveram a vocação para ministrar a palavra de Deus, o dom da palavra, do conhecimento, e querem ministrar a palavra de Deus. Você pode desenvolver esse dom, você pode almejar esse dom, mas se o Espírito Santo de Deus não quiser te dar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito, conforme Ele quer, Ele dá os dons. Não é pela minha vontade. Eu quero ser profeta, eu queria profetizar, ter as revelações. Irmãos, não é pelo meu querer, mas é pelo querer do Espírito Santo de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele que vocaciona, é Ele que dá o dom, é Ele que dá o talento. E quando Ele dá o dom, dá o talento, esse talento também vai ser requerido perante o tribunal de Cristo. A quem muito é se dado, muito é cobrado. A vontade de Deus, irmãos, nós temos que saber que ela é soberana, ela não se discute a vontade de Deus. Mas Deus chamou o Joãozinho. Não é nosso João Tesoureiro, não, porque nosso Joãozinho Tesoureiro aqui é senador, é inteligente. O Manuelzinho, então. Deus chamou o Manuelzinho e ele não sabe nem ler a Bíblia direito. Irmão, problema de Deus. Se Deus chamou o Manuelzinho e vocacionou ele para ter um talento, um dom,
ele vai desenvolver esse talento. Cabe agora Manoelzinho se preparar, se capacitar cada vez mais, porque o dom que Deus deu para ele vai cada vez aflorar mais. Aleluia! E não reconhecer a liderança da igreja, irmãos, é se rebelar contra o próprio Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que separa, que escolhe, é o próprio Deus que separa, irmão, o homem. Nós temos aqui os pastores, o pastor Marcelo. O pastor Marcelo não acordou num belo dia, hoje agora eu sou pastor. Foi assim, pastor? Ele teve uma chamada, ele teve uma caminhada, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, ele foi desenvolvendo essa chamada, e Deus foi trazendo ele para perto de Deus, e foi mostrando caminhos, e foi trazendo ele para perto de Deus, e ele foi se achegando a Deus, e quando ele se achegou a Deus, agora, Deus o vocacionou e falou: olha, eu tenho uma obra contigo, pastor Marcelo Pantoja. E Deus começa a dar dons para ele, prepara ele para um futuro que viria, que é hoje. Está aqui pastoreando a casa de Deus aqui no Ministério Ademig em Águas Claras. E o dom que ele tem de oratória, o dom que ele tem de falar a palavra de Deus, de estar aqui e estar pregando, de repente lembrar de um versículo que ele nem leu em casa, mas quando chega aqui ele lembra, porque não é pelo conhecimento dele, mas é pela vocação que Deus deu. O dom do conhecimento, o dom da palavra. Aleluia! E se rebelar, irmãos, contra esses líderes, contra esses homens de Deus, é se rebelar contra o próprio Deus. Honrar aqueles que possuem honra não é pecado. Olha, diz a palavra de Deus: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministrar, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns aos. Então não é pecado honrar um homem de Deus. Porque eu mesmo, quando recebo algum elogio, alguém quer me honrar, eu não recebo, irmão. Eu recebo assim por educação. Não, obrigado, irmão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, a Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, todo poder, toda sabedoria, tudo, Senhor, seja dado em Tuas mãos. Então, toda honra, toda glória eu devolvo para Deus. Quando nós pregamos aqui, irmãos, ocupamos o púlpito da igreja do Senhor para trazer uma palavra, não é a minha palavra, não é a palavra dos pastores, mas é a palavra de Deus. Nós estamos sendo porta-voz do céu. Não foi eu que inventei essa palavra, essa palavra não é de minha autoria, mas a autoria vem do céu. Aleluia! Honrar aqueles que possuem honra não é pecado. Olha o que diz em Filipenses, irmãos, capítulo 2, verso 25 e 29, e o verso 29. Julguei, contudo, necessário mandar-vos quem? Paulo estava enviando o seu discípulo para Filipe, cidade de Filipe. Quem era esse discípulo? Chamado Epafrodito. Nome bonito, né? Aí, pastor, próximo filho, Epafrodito. Epafrodito. Meu irmão, olha o que Paulo fala do discípulo dele, irmão. Meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Recebei, o verso 29, pois no Senhor com todo gozo, com toda alegria, e tende-o em honra. Aleluia! Então não é pecado nós honrarmos os servos do Senhor, reconhecer o ministério de Deus sobre a vida dele, reconhecer o chamado de Deus na vida dele. Isso não é pecado. Agora, o que é pecado é a idolatria, que é totalmente diferente da honra. Tem ministérios e pessoas que andam idolatrando até pastores, colocando eles no bajularte lá em cima,
que quando ele chega em um ambiente, o pastor não pode tocar na mão de ninguém, porque ele é santo, ele é inatingível, inacessível. Isso é pecado, porque não está mais honrando, está idolatrando. Honrar é reconhecer que o servo de Deus foi escolhido, chamado por Deus, que trabalha na obra de Deus, que há uma vocação na vida daquele servo de Deus, que tudo que ele faz é para honra e glória e louvor do Deus Altíssimo. Aleluia! Vamos avançar. Irmãos, estamos vivendo uma época que o inimigo, irmãos, ele tem se levantado contra a igreja do Senhor e os servos do Senhor e a liderança da igreja. Olha o que diz em Efésios 6, verso 11, um verso muito conhecido. A igreja toda, leia por favor. 1, 2, 3 e... para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas no grego é metodeias. Irmãos, a metodeias no grego original, irmãos, ele fala sobre diferentes meios, planos, estratégias que o inimigo utiliza contra a igreja de Cristo. A cilada, quando a gente fala cilada, a gente pensa que é aquela emboscada, né, que a gente conhece, né, no Nordeste, né, a gente vem muito falar sobre isso, né, emboscada e tal. Não é esse tipo de cilada que a Bíblia está falando. As astutas ciladas do inimigo é justamente planos, estratégias bem definidas pelo inimigo contra a igreja do Senhor. Irmãos, e o inimigo, irmãos, ele usa um plano bem sistemático, elaborado, com a finalidade de ludibriar a igreja e levá-la à plena destruição. Uma estratégia, irmão, ela não é uma ação isolada. É um conjunto de ações e feitos progressivos que tendem a um alvo. É tudo calculado. Nada é o acaso. E é dessa forma que o inimigo age contra a igreja de Cristo. A maior parte dos cristãos acreditam, grande parte, irmãos, que a melhor arma do diabo é a feitiçaria, a macumba, né, o ocultismo, o voodoo, contra a igreja. Mas não, irmão, isso nem chega perto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o irmão, se eu estou na vontade de Deus, andando, né, com o Espírito Santo de Deus na minha vida, vou temer a macumba, vou temer a voodoo, a feitiçaria. Que crente é você, meu irmão, que tenha medo de macumba? Irmão, se alguém aqui mora em casa, você acordar, abrir a porta da tua casa e tiver um despacho lá de macumba lá, irmão, chuta fora, varre, bota no lixo e sai cantando o hino da harpa. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Irmão, né, vai ter medo de quem, irmão? Tem crente que, meu Deus, uma macumba, vai ligar para o pastor lá, está outro trabalho lá, atendendo um negócio sério lá no hospital, fazendo uma visita na UTI. Pastor, tem uma macumba aqui na porta da minha casa, pastor, o que eu faço, pelo amor de Deus? Me liga para mim, irmão. Liga para mim. Liga para o pastor Marcelo, não, liga para mim. Você vai ouvir. Vou puxar sua orelha, irmão, com força. Vai virar crente, meu irmão. Você está com medo de macumba? Quem está do seu lado? É o anjo do Senhor ou é o demônio? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor e os livra de todo mal. A derredor, longe de mim, a derredor, está o inimigo bramando como se fosse o leão, porque nem leão ele é. Buscando a quem possa tragar. E eu vou ter medo. Ah, pastor, você acredita em anjo da guarda? Acredito, nem só um não. Milhares e milhares e milhões de anjos da guarda.
Ao Senhor Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Aos seus anjos, no plural. Ao nosso, para guardar o nosso pé, nosso caminho, para que o nosso pé não tropece em pedra. Oh, glória! Irmão, não tem só um anjo da guarda, não. Tem muitos anjos da guarda aqui, irmão. Me guardando, não só eu, mas vocês todos. Aqui na igreja está cheia de anjo. Aqui está lotado de anjo, irmão. Se Deus pudesse abrir neste exato momento nossos olhos espirituais pela fé, nós contemplaríamos a ordem de anjo que há neste lugar, nesse ambiente. Porque é uma fúria do inimigo tão grande quanto a igreja do Senhor. Se assim não fosse, o inimigo já tinha entrado, já tinha feito a baderna. Como o inimigo não consegue entrar aqui, o que acontece? Ele vai achar pessoas em quem ele possa usar. É como se fosse uma brecha, um artifício para ele adentrar dentro do ambiente. E é assim que acontece. Irmãos, essas são realmente algumas armas do inimigo: feitiçaria, macumba, ocultismo. Mas a arma mais precisa que o inimigo usa contra a igreja está na área do engano. Ele tem enganado, irmãos, há muitos dentro da igreja, tem feito muitas pessoas acreditarem que estão combatendo um homem de Deus, em prol, né? Olha, em nome da justiça, em nome da verdade. Deus me levantou aqui no ministério para eu apontar os pastores que não estão andando segundo a vontade de Deus. Deus me levantou aqui nesse ministério para apontar o dedo naqueles profetas que dizem ser profetas, mas lá fora a vida é toda bagunçada. Tem crentes dentro da casa de Deus. Eu não falo que é só dessa igreja, não. Essa palavra não é só para você que está ouvindo, não. É para toda a igreja da face da terra, porque está sendo filmado pela internet. Tem crente na casa de Deus que acha que está numa missão, incumbido de uma missão celestial. Eu tenho que identificar os falsos profetas. Eu tenho que identificar os falsos mestres. Essa missão não é sua. Cabe aos pastores. E o inimigo vai enganando essas pessoas, ludibriando de uma forma que elas acham que estão combatendo uma guerra santa. Tal como foi Saulo, né? Ele pensava que havia um mandado divino para ele perseguir os cristãos. E ele entrava na casa, né, dos cristãos e levava presos. Ele pensava que estava incumbido de um mandado divino especial, e que ele tinha que levar preso os cristãos. Mas quando Jesus se encontrou com ele, meu amigo, quem perseguia agora passou a ser perseguido. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, existe um pastor nos Estados Unidos, o nome dele é Rick Joyner. Ele é de Mississippi, nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado The Quest, The Final Quest, The Final Quest, a busca final. E esse livro, irmãos, ele conta uma revelação que Deus deu para ele. Ele teve uma revelação que ele via um exército em combate, né? E o exército inimigo, o exército do Satanás, vinham vários demônios com 4 tipos de ferramentas, utilizando. Uma ferramenta era a espada, mas não é referente à palavra de Deus, mas era a espada do inimigo. Vinha com flechas e lanças. Na espada havia escrito um nome, na revelação ele conta. E esse nome estava escrito: causar medo ou pânico. E nas lanças estava escrito traição. E nas flechas estava escrito acusação, fofoca, calúnia, crítica, difamação. E esses demônios com esses 3 tipos de armas na mão, 3 tipos de armas na mão, estavam cavalgando, mas pasmem, não em cavalos.
ele via os crentes da igreja. E o inimigo cavalgando sobre os crentes da igreja, e aqueles crentes da igreja vinham para atacar a própria igreja de Cristo. Irmãos, resumindo a revelação, esses demônios que o pastor contemplou na revelação, eles tinham o poder do engano sobre eles, sobre os crentes da igreja, ludibriando ao ponto de até citar versículos bíblicos. No sonho, ele lembra e relata no livro que os próprios crentes citavam versículos bíblicos distorcidos para lutar, para militar contra a liderança da igreja e os obreiros da casa de Deus e a própria igreja. Irmãos, e muitas pessoas ainda no nosso tempo têm sido alvo do inimigo e têm sido usadas do inimigo desta forma, que o inimigo não está brincando, queridos. Primeiro, o ataque do inimigo, irmãos, ele não é externo contra a liderança. O ataque externo, ele é contra a igreja toda, a igreja de Cristo. O ataque externo, que tem a política, né, atacando a igreja, as políticas, né, todo aquele ataque, aquelas ideologias, né, atacando a igreja, não está atacando a liderança, está atacando toda a igreja da face da terra. Mas o ataque na liderança, ele não é externo, ele é interno. E acontece dentro da casa de Deus. Pasmem, dentro da casa de Deus. Tem crente, irmãos, que só a graça do Pai é ovelha porque diz que é ovelha, né? Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que o próprio Senhor Jesus falou: Senhor, como vamos identificar os falsos mestres, falsos profetas no nosso meio? O Senhor Jesus lá em Mateus 7, a partir do verso 15, ele fala, né? Eles são lobos devoradores vestidos de ovelhas. Mas como nós vamos identificar? Pelos frutos os conhecereis. E cabe identificar esses frutos. É a igreja? Não, é a liderança que vai identificar os frutos desse falso mestre, esse falso profeta, que não vai permitir que esse falso mestre, o falso profeta, ocupe o púlpito. Irmãos, tem crente reclamando. Já viu aqueles crentes que tem crente que reclama de tudo? Tem crente que reclama da liderança da igreja. Ah, mas se eu fosse assim, se fosse eu fazia diferente. Tem crente que reclama do horário do culto. Tem crente que reclama do culto, a liturgia do culto. Tem crente que reclama dos trabalhos da igreja. Ah, porque a escola bíblica é nesse horário, podia ser no outro. Sabe, só criticar, só murmurar. Ele não acrescenta nada. Vive criticando, vive murmurando. Ah, que o som não está bom. Se fosse naquela igreja fulano de tal, aí, lá que é bom, que o som aqui é bom lá. Ah, o telão podia ser maior. Até o telão tem gente que reclama. Só a graça. Tem gente que reclama, irmão, de tudo, irmão. O coitado do pastor não pode faltar um culto. Irmãos, a primeira instituição criada por Deus se chama família. A igreja veio depois. O pastor vai ter dias que ele vai estar ausente mesmo, sabe por quê? Ele vai estar cuidando da família dele. Por isso que ele delegou os obreiros e os pastores para estar trabalhando na casa de Deus. Por isso que existe a equipe de obreiros. Mas não, se crente vir na igreja e não viu o pastor Marcelo aqui, ou o pastor Laci, ou eu, ou o pastor Neves, vai reclamar, vai falar, só a graça do Pai. Parece que só essas pessoas estão corretas, só elas sabem fazer a forma certa, nada está bom. Você pode botar aqui a melhor iluminação, a gente vai botar a melhor pintura na igreja, a melhor reforma, que ele sempre vai estar apontando algo, ele nunca vai estar satisfeito.
Ei, se você pensa assim, meu querido, eu tenho uma mensagem para você hoje. Se eu estou pregando aqui hoje, porque Deus me escolheu, me chamou para isso, não reclama de mim, nem fique com raiva de mim. Vai reclamar com Deus. Se você ouvir alguma mensagem aqui e sair daqui irado, não fique com raiva dos pastores, nem obreiros não. Vai reclamar com Deus, porque a palavra não é minha, nem dos pastores, nem dos obreiros. A palavra pertence a Deus. Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que você está falando isso, pastor? Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre será a mesma. A palavra de Deus, ela nos exorta também, ela traz muitos versículos que trazem aquela coisa amorosa, mas também tem muita exortação para abrirmos nossos olhos, queridos, porque perto está voltando Jesus para buscar a sua igreja, e nós temos que nos prepararmos a cada dia. Glória a Deus. Ah, mas pastor, eu não estou gostando dessa igreja não, essa igreja só prega, o pastor Alex só prega aquelas palavras duras. Irmão, a palavra não é minha. E melhor do que você estar aqui reclamando e murmurando, a porta está aberta. Congregue aonde você se sentir vontade. Ninguém é dono de ninguém. Pastor, que palavra dura? Não, irmão. Você quer ir para o céu? Eu quero. Nós queremos. Essa palavra falou primeiro comigo. Irmão, não podemos reclamar de nada, nem murmurar. Sabe por quê? Me mostra na Bíblia um murmurador que ficou vivo para contar a história. Me mostra. Me mostra. Irmão, faça o seguinte, se você não está gostando de algo que está te incomodando na igreja, irmão, nós somos livres. Congregue em um lugar onde você vai se sentir feliz, tranquilo. Tem irmão que vem reclamar até da liturgia da igreja, irmão, que é uma Assembleia de Deus. Nós temos uma liturgia a ser seguida, que vem da nossa convenção. Nós não somos um ministério que podemos fazer o que nós bem entendemos, não. Irmãos, tem um conselho de ética, tem a ética da igreja, tem a palavra de Deus, tem a convenção, tudo norteando os trabalhos, a liturgia deste culto. Ah, mas a igreja moderna é a igreja black. A fumaça, tem que pintar esse púlpito, pastor, tudo de preto, as paredes tudo de preto, botar luzes aqui, e aí apagar as luzes do templo, ficar tudo escurinho. Irmão, se você gosta desse tipo de igreja, amém. Amém. Existem várias igrejas desse tipo aí para você congregar. Mas se você estiver aqui, não venha querer impor a sua vontade como se fosse de todos. Se contente que você tem o que você é, querido. Você não foi constituído líder? Amém. Então comece a almejar, porque a palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, uma boa coisa almeja. Então comece a almejar. Mas primeiro, comece a fechar a sua boca e guardar a sua língua cerrada entre os dentes. Primeira coisa. Não murmure contra a obra de Deus. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Irmão, há uma sentença divina, a lei da semeadura. Eu acho lindo. Tudo aquilo que se planta, você colhe. Se alguma pessoa tem uma chamada aqui, uma vocação de Deus, e começa a murmurar, que esse culto, que esse pastor, que não aguento mais a falácia dele, que não. Irmão, vai passar um tempo, vamos supor que você se converta realmente. Pare de murmurar. Aí diz, agora tá bom, né? Vem cá, vou te dar uma igreja para você congregar. Aí começa a congregar na outra igreja. Aí outra igreja ele começa a subir de cargo, chega a ser pastor. Quando esse murmurador, ex-murmurador, porque ele não se converteu, for pastor, ele vai colher toda a murmuração que ele plantou. É a lei da semeadura. Irmão, eu vi isso em vários ministérios, eu vi isso com meus próprios olhos. Outra igreja que eu congreguei, tinha pessoas que, irmão, pense,
irmão, reclamava de tudo. Reclamava de tudo. Nada estava bom. Saiu, abriu a igreja em outro ministério, que agora foi reclamar lá com o pastor lá, presidente. Ore por mim, estou sendo perseguido, estão murmurando contra o meu trabalho. Lei da semeadura, né, meu querido? Lembra quando você estava sentado no banco, que nada estava bom para você? Agora aprenda a conviver com os murmuradores, ou seja, e pregue a palavra para esses murmuradores da sua igreja se converterem e ir para o céu junto contigo, senão tudo fica. Glória a Deus. Deus estabelece um líder na ADEMIG Águas Claras, pastor Marcelo Pantoja, está aqui o pastor presidente. É ele que define as coisas, querido. Você pode dar sugestões. Você pode falar, pastor, eu tenho uma ideia aqui e tal. Mas ele não é obrigado a acatar a ideia de seu ninguém. Porque ele não segue orientação de homem algum. Ele segue uma orientação que vem do alto. Aleluia. É do alto que ele vai seguir as orientações. Sabe por quê? Porque naturalmente todo crente, servo do Senhor, vai prestar contas ante a Deus no tribunal de Cristo. E pastor vai muito mais além. Além de prestar conta pelas suas próprias obras, ele vai ter que prestar contas pelas ovelhas que Deus entregou nas mãos dele. Então, irmão, grande é a responsabilidade. Então, os pastores sempre ouvem a voz de Deus. Porque quando o pastor ouve a voz de Deus, a liderança ouve a voz de Deus, irmão, muitos não podem estar gostando, mas quando a voz vem de Deus, manda fazer, é Deus na frente, Deus vai na frente, vai abrindo o mar e faz, acontece, irmão. Glória a Deus. Está aqui o pastor Marcelo, ele tem uma convenção, nós temos uma convenção a quem nós prestamos contas. Essa igreja, irmão, saiba você, é uma igreja congregação, não uma igreja independente. Pastor Marcelo, até para mudar, o pastor Marcelo diz, não quero mais telão, ele tem que consultar o líder dele, o pastor dele, pastor Aaron. Tudo tem uma direção, tem uma convenção, uma organização. E tem crente que ama praticar dissensão. Sabe o que significa dissensão, irmão? Dissensão significa opinião diversa, divergência de opiniões. Tem crente achando que pode opinar em tudo e se intromete aonde não foi chamado. Eles alegam porque vivemos numa democracia, então nós podemos viver. Irmão, aqui na igreja é teocracia, porque quem manda é Deus. Ele é o dono da obra, é Ele que se responsabiliza. Nós vivemos a teocracia. Existe a forma de governo da igreja, a convenção tal, né? Mas em relação à espiritual, é teocracia, vem de Deus. É Deus que dá ordem. À luz da Bíblia, irmão, a igreja não foi criada nos moldes da democracia, mas sim nos moldes da teocracia. Não é a opinião de homens que dirigem a igreja, mas sim a vontade soberana de Deus. O crente, irmãos, o inimigo se utiliza de crentes para se levantar contra a igreja. O inimigo se utiliza de fraqueza carnal dos crentes para causar divisões na igreja e se levantar contra a liderança. Olha o que diz em Gálatas 5, verso 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Existe isso na igreja, irmão, inimizade? Não existe não, todo mundo é santo. Vamos dizer o contrário. Rixas, ciúmes, existe ciúmes da igreja? Não, pastor, não existe ciúme da igreja não, todo mundo santo. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, Paulo estava falando isso para quem? Era para o ímpio? Não! Para a igreja! Ah, meu Deus! Lá em Gálatas, para os crentes, Paulo falando para os crentes, olha,
O que eu fiquei sabendo que vocês estão praticando. E Paulo começa a redigir na carta, na epístola, dizendo tudo aquilo que a igreja, os membros estavam praticando. Só misericórdia de Deus. Estes não herdarão, se vocês permanecerem nessas práticas, não se arrependerem dos seus maus caminhos, vocês não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu aceitei Jesus como Salvador e está praticando isso aqui? Se converta não, meu querido. Não volte atrás não vai viver o primeiro amor não, para você ver. A trombeta vai soar, e não fique assustado se você não subir não. Aleluia. Os homens de Deus não seguem a opinião humana para dirigir a igreja de Deus, mas sim a direção do Espírito Santo de Deus. O Deus é o dono da obra, e Deus que vai, irmãos, e outra coisa interessantíssima, Deus, Ele criou a hierarquia, Ele criou tudo que existe, e a hierarquia, e Deus respeita a hierarquia, que Ele mesmo colocou na igreja, um para doutores, outros para mestres, outros para pastores, outros para, bispos, e assim vai. Irmão, Deus respeita a hierarquia estabelecida por Ele mesmo. Se Deus quer mudar algo na liturgia do culto, Deus vai falar com a pessoa certa, o responsável pelaquela liturgia do culto. Ela vai falar com o pastor, e neste caso aqui em Águas Claras, com o pastor Marcelo Pantoja. Você pode sugerir, é livre para sugerir o que você bem querer, mas criticar a forma como o pastor que está conduzindo as coisas, criticar a forma como os obreiros estão conduzindo a obra de Deus, cuidado, cuidado. Acabou? Irmão, tem muita coisa para falar. Irmão, e a parte interessantíssima da palavra seria isso aqui, ó. O perigo de se rebelar contra a liderança. E eu tenho que avisar isso para vocês. Por quê? Porque sabendo os perigos, assim você vai saber honrar a liderança com mais eficácia, com mais eficiência, e conforme a palavra de Deus ensina. Porque a rebeldia, irmãos, contra a liderança, meu amigo, o modus operandi de Deus sobre quem se levanta contra a liderança, irmãos, existe uma sentença divina na vida espiritual e física daqueles que perseguem a liderança da igreja. Olha que diz em Números capítulo 1 a 3, vamos ler rapidinho? Eu vou resumir isso aqui em 3 minutos para vocês. Ler Números 16, verso 1 a 3, abre por favor aí, Duda. Irmãos, lá em Israel, o povo está lá no deserto, Deus já tinha separado todas as tribos, os levitas, os sacerdotes, tudo certinho, os principais de cada tribo, desculpa. E levantou-se um homem, chamado Corá, em outras linguagens fala Coré, mas é a mesma pessoa, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi. Olha só, filho de Levi, da tribo dos levitas, tomou consigo a Datã e a Abirão. Não só o feliz, o infeliz, vamos dizer assim, o indivíduo, não só pegou e chamou mais 2 com ele. Datã e Abirão, fez a cabeça de Datã e fez a cabeça de Abirão. Primeiro lugar, cuidado com quem você anda. Filho de Eliabe e On, filho de Pelete, filho de Ruben, verso 2. Olha só o que eles fizeram, olha só o que os camaradas fizeram. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Esses 3 indivíduos conseguiram inflamar a congregação toda. Olha só, irmãos. E inflamaram mais ainda, ou seja, fizeram dissensões, facções, nos maiorais das tribos, irmãos. Olha o poder de persuasão desses indivíduos. Usados por quem? Pelo inimigo. Viu como é perigoso? E fizeram o quê? Chamados ao ajuntamento, varões de nome. Irmãos, varões de nome, não era qualquer pessoa não. Os maiorais daquela época, não era qualquer pessoa. Eram pessoas de renome. Verso 3. E se congregaram com Moisés e contra Arão e disseram, ou seja, eles se levantaram contra Moisés e Arão e disseram, demais já, porque toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, pois vós elevais sobre a congregação do Senhor. Vou resumir a história.
Eles se levantaram contra Moisés e Arão, dizendo: olha, por que só vocês estão alegando que são santos? Toda a congregação é santa, os maiorais também são santos, esses 250 aqui que nós separamos também são santos. Por que só vocês estão dizendo que conversa com Deus? Só vocês querem conversar com Deus? Só o sacerdote Arão que quer entrar dentro do tabernáculo para prestar culto a Deus? Por quê? Nós também somos santos. Aí o Moisés: ah, é? Vocês são santos? São? Somos, sim. Então faz o seguinte: separe os seus 250 santos, Coré, Adão e Abirão. Datão e Abirão. Pegue os seus 250, coloque de frente à tenda da congregação. Vocês vão oferecer sacrifício a Deus. E eu vou convocar os levitas, o sacerdote Arão, com seus sacerdotes, com seus filhos, vão ficar de frente à tenda também, e também vão prestar culto a Deus. Quem for santo, amanhã, Deus vai se pronunciar. Deus vai revelar. Irmão, e lá foi lá, separar os 250 lá, separar os filhos de Arão, junto com o sacerdote Arão, o sumo sacerdote, estava lá, Arão, irmão de Moisés, está lá de frente à tenda da congregação. Irmão, de repente, o fogo de Deus apareceu. Uau! E Deus disse para Moisés: eu vou matar todos. Vai sobrar só você e Arão e os seus filhos. Moisés fez: não, Senhor. Se ajoelhou. Não, sabe o que Deus ia fazer, irmão? Matar todas as tribos. Todas as tribos. Só ia restar Moisés, Arão e os seus filhos. Moisés: não, Senhor, não faça tal coisa. Senhor, pune somente esses 250. Deus: é para já. Ouvi tua oração, Moisés. Irmão, Deus mandou fogo, consumiu instantaneamente, matou, torrou, para você entender melhor, 250 pessoas na hora. E Deus diz mais: e não vai ficar só nisso não, Moisés, eu vou clamar. Aí Deus falou assim: está vendo? E Moisés se levantou: está vendo como Deus é comigo? E agora, se a terra não se abrir e não engolir vocês, ou seja, se vocês morrerem de uma morte que não é natural, porque Deus é comigo. Agora, se vocês morrerem de uma morte naturalzinha, cair no chão aí de qualquer jeito e morrer, Deus não é comigo. Deus vai ter que matar vocês da tribo de Corá, da tribo aí dos levitas aí que se levantaram contra Arão e os sacerdotes, de uma forma especial, diferente, como nunca aconteceu. Deus vai ter que abrir a terra e a boca vai consumir todos da tribo. Sabe o que Deus fez? Carimbado, assinado. E Deus fez. Na mesma hora, a terra se abriu e consumiu, engolindo vivo, todos os descendentes de Corá, de Coré, de Abirão, foram consumidos. Todos aqueles que rebelaram contra Deus, as suas famílias, eles não eram maiorais? As suas famílias dos levitas, todos aqueles que se levantaram contra os levitas de Deus, foram mortos instantaneamente. E a terra abriu, consumiu eles e depois fechou. Pastor, volta no slide para a gente terminar a luta. Pastor, então, é isso que acontece? Irmão. E para a gente concluir, para a gente ficar em pé e orar. Irmãos, e depois disso, o povo vendo tudo isso que aconteceu, os 250 mortos, e todos da família de Corá mortos, de Abirão, Datã, tudo morto. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? O povo não contente, murmurador, até a última nível, continuaram murmurando contra Moisés, irmão. Aí Deus: perdi a paciência, Moisés, agora chega, vou matar todos novamente. Deus: não, Moisés: não, Senhor. Deus: não, agora não tem jeito, vou matar sim. E Deus começa a matar todos das tribos que se rebelaram. Começa a matar todos, porque eles permaneceram no pecado da murmuração. Deus lança uma praga no meio da nação de Israel, das tribos de Israel, e começam todos irmão, olha o que diz no verso 49, se não me engano é o verso 49 do verso 16 de Números. Diz assim: e foram mortos pela praga 14.700 pessoas no mesmo tempo. Como que cessou isso? Ia morrer muito mais.
Começou a morrer gente, morrendo. Aí Moisés, Arão, pelo amor de Deus, vai lá no tabernáculo e presta culto, oferta a Deus, para ver se Deus assim se compadece e cessa de matar as pessoas com a praga. Aí Arão foi lá, correu, e quando Arão terminou de prestar o culto a Deus lá, aí Deus, parou. Matou 14.700 pessoas por causa da murmuração. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Esqueceram de Ananias e Safira? Porque foram mentir para Deus, mentiu para o Espírito Santo de Deus, perante o apóstolo Pedro, caíram mortos instantaneamente e foram sepultados na porta da igreja. Ah, pastor, o nosso Deus, ele muda, ele agora é misericordioso. Não, irmão, o nosso Deus é imutável, ele não muda. O mesmo Deus que era no passado é o mesmo Deus no presente e será o mesmo Deus no futuro, eternamente. Amém. Vamos ficar em pé? Irmão, o pecado de rebeldia comparado ao pecado de feitiçaria, está em 1 Samuel 15, 23. E consequentemente a feitiçaria a feiticeira, né, não deveria permanecer viva. Irmão, não se rebele, não murmure contra a liderança da igreja. Pastor, você está fazendo aqui, eu estou ficando assustado. Não é para ficar assustado, estamos lendo a Bíblia. Eu estou explicando para você os perigos que existem e se levantar contra aqueles que foram escolhidos, chamados e vocacionados por Deus, irmão. Há um perigo terrível. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa mensagem. Peço perdão pelo tempo, mas tinha muito mais coisa para falar. Eu estava só esquentando o motor. Tinha mais uns 20 minutos aqui para falar. A turbina estava aquecendo. Amém? E olha que é uma palavra de ensino, viu, irmão? De estudo. Não é aquela palavra, né, de domingo, não. Domingo é mais fervorosa. Essa aqui é de estudo, para você refletir na palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ô Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, cultuando, Pai, Teu santo nome, Senhor, louvando e adorando o Senhor nos louvores. Receba a nossa adoração, Senhor, receba o nosso louvor que foi entoado a Ti, meu Pai, como aroma suave diante do Teu altar, Senhor. Agrada-te de nós, Senhor, nessa noite, Senhor. Ô meu Pai, venha abençoar cada um que veio nessa noite ouvir essa palavra, Pai, que possamos aprender, Senhor, nessa palavra, a não murmurar, a não reclamar, Senhor, contra os Teus eleitos, contra os Teus escolhidos, Senhor, meu Deus, porque nós bem sabemos, meu Pai, para quem muito dado, muito é cobrado. Senhor, meu Deus, que você possa ter misericórdia dos homens de Deus, dos obreiros da casa de Deus, Senhor, meu Deus, os pastores, ó Senhor, tome cada um em Tuas mãos, guarda, dá força, renova o ânimo, ó Deus, que nós te pedimos nessa noite. Guarda, Pai, contra as astutas ciladas do inimigo, Senhor, contra as dissensões, contra as falácias, contra as divisões, meu Pai. Senhor, meu Deus, que o Teu povo, meu Pai, que em águas claras, meu Pai, seja vacinado, meu Pai, por intermédio dessa palavra, meu Pai, que não venha pecar contra Ti, que não venha murmurar contra Ti, Senhor, contra os homens de Deus, mas venham ser cooperadores, meu Pai, que vão ser, meu Pai, intercessores na Tua obra, contribuintes na Tua obra, Senhor, meu Deus, para que juntos, meu Pai, possamos fazer o melhor para Ti, Senhor, porque bem sabemos, meu Pai, que será recompensado naquele grande dia, Senhor. Bem sabemos que não existe trabalho voluntário, Senhor, porque todo trabalho é pago por Ti, todo trabalho é recompensado por Ti, Senhor, e nós Te louvamos por isso, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar ainda de pé, me dá um retorno aí, vamos orar, agradecer, que Deus abençoe, pastor Alex. Já vou ficar com esse esboço aqui, pastor. Não, estou brincando, pode levar. Posso ficar com esse celular aqui, de oferta. Amém? Sem murmurar. Não murmura. Amém, igreja? Vamos apresentar alguns irmãos em oração nesse momento. A irmã Cida. Amanhã, se Deus quiser, eu e o pastor Laci estaremos lá na UTI, orando, apresentando a irmã Cida ao Senhor, demais irmãos também, e que Deus dê graça, né? Estamos com muitas pessoas aí enfermas, mas o Senhor está nos fortalecendo para acompanharmos, orarmos, estarmos juntos, amém?
Amém.